Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe mais uma partida aqui da Super Finals do TCC18, o torneio aí das principais engines do mundo. E essa final, essas partidas finais estão acontecendo entre Lila Zero, o algoritmo de inteligência artificial, contra Stockfish, uma engine de força bruta muito forte. Dá pra dizer aqui que o torneio está bem equilibrado. O Stockfish está com uma ligeira vantagem até o momento. Mas tudo pode acontecer aí nesse torneio. Lila Zero tá reagindo, estava um pouco mais atrás, tá vindo à frente. Vamos dar uma olhada nessa partida que ela é genial. Lila Zero de brancas contra Stockfish. E Lila Zero abre aqui com E4. Vale dizer que são partidas de muito tempo, tá? Se eu não me engano, 2 horas aí para cada engine, com acréscimos por lance. Ou seja, são partidas pensadas onde dos 4 aos 8 primeiros lances são decididos. Tá, já são pré-definidos os lances de abertura. Por que isso, Rafael? A turma convencionou dessa forma aí. É muito comum isso em torneios entre engines, tá bom? E aí as duas engines jogam aquela abertura para poder ficar equilibrado, tá? Então as aberturas vão variando durante as partidas, mas cada engine tem que jogar pelo menos uma vez aquela abertura para equilibrar. Vamos lá, E4 para Lila Zero, G6 aqui para o Stockfish, temos D4, Bispo G7, Cavalo C3, D6, então a gente tem aqui a defesa moderna no tabuleiro, F4, Cavalo C6 e aqui Bispo em E3, simplesmente colocando mais uma proteção no peão central. Cavalo em F6, Cavalo em F3, desenvolvendo, Roque e aqui E5 imediatamente. Olha só que variante bacana aqui, as brancas imediatamente alcançam aí o centro, não permitem as negras jogarem E5, então aqui as brancas mesmo que jogam. A partida seguiu com o cavalo em G4, atacando aqui o bispo, e agora bispo em G1, o lance do Petrosian aqui pela Lila Zero, né? Encarnou aí o Tigran Petrosian, o gigante armênio que fazia esses lances assim aparentemente defensivos, né? Colocando uma peça na primeira horizontal, mas é um recuo. Esse bispo continua super ativo, ele vai sair daí daqui a pouco. Esse cavalo também não vai ficar aí para sempre, então tudo bem. O cavalo vai ter que se mover de novo e o bispo se move de novo quando for preciso, mas é legal, né? A partida seguiu com o cavalo em H6 e agora H3, segurando aqui a entrada do cavalo ou mesmo do bispo em G4. A partida seguiu com D por E5. D por E5, existe a possibilidade agora da troca de peças, o que só beneficiaria as brancas, que ficariam com o domínio aí da coluna D. Bispo em E6 foi jogado, conectando aqui, né, as peças pesadas, desenvolvendo mais uma peça, controlando a casa de D5. Agora bispo B5, cavalo aqui em B4, colocando pressão no ponto de C2. No momento está defendido, e se trocar aqui as peças pode capturar de rei, que o rei vai estar protegendo aqui em C2. Então a Lila Zero prefere simplesmente melhorar a posição desse carinha aqui com o lance bispo em C5, né? Então agora atacando o cavalo. A5 protegendo o cavalo e bispo em A4, por que não já colocando uma proteção aqui em C2. C6, claro, as pretas querem jogar isso, mas não tem problema porque o bispo aqui vai desafiar o outro bispo. Então dama em E2 foi jogado B5, bispo em B3, dito e feito. E aqui não existe, portanto, o risco aqui de A4, que está tanto enfraquecendo o cavalo quanto permitindo trocas, não seria um bom lance. Por isso que a partida seguiu simplesmente com o cavalo em A6, esse lance ataca o bispo volta mais uma vez, dessa vez para F2, o Petrosian foi embora, né? O Petrosian foi embora, senão teria jogado aqui o bispo aqui em G1 de novo, né? Então, brincadeiras à parte, a partida seguiu com o cavalo em C7 e agora torre em D1, atacando a dama, desenvolvendo, dama em E8, bispo em E6, cavalo em E6, vejam como tudo aqui é meticulosamente planejado, né? Essas engines aí não ficam mal, elas vão achando sempre os recursos. O cavalo estava muito bem colocado, protegendo o bispo, evitou, né, ficar com peões dobrados, está tudo certo. A partida seguiu com G3 e agora dama em C8. Roque finalmente, cavalo aqui em F5, botando pressão no peão de G3, no momento está defendido. Agora dama aqui em E4, uma dama muito bem colocada aí no centro, F6. G4 atacando o cavalo, e a gente vê que interessante, as brancas com uma grande expansão na ala do rei, apesar de serem 4 peões aqui contra 4, e as negras com uma grande expansão na ala da dama, apesar de serem 3 peões contra 3. Legal o tema aí. Bom, o cavalo agora está atacado, cavalo em H6 e F5, uma sequência muito bonita agora da Lila Zero. Primeiro atacando aqui o cavalo, atacando também o peão.
A partida seguiu com G por F5, G por F5, o cavalo está atacado, o cavalo vem para G5, propondo as trocas. E aqui é importante trocar esse cavalo para ganhar um tempo, afinal de contas esse cavalo está ameaçando a posição. Portanto, cavalo por G5, F por G5 e agora um lance muito legal da Lila Zero, pessoal. Aqui é um tema muito bonito, dá pra gente aprender muito aqui com esse tipo de posição, tá? Porque aqui a gente pode observar alguma coisa. Existiu nessa jogada uma mudança estrutural muito séria, muito importante na estrutura de peões. A gente comentou agora há pouco que a estrutura estava simétrica, 3 contra 3 na ala da dama, 4 contra 4 na ala do rei. Mas agora existiu uma mudança estática muito importante aqui na estrutura de peões, que é essa maioria aqui central de 2 contra 1 e essa maioria de 2 contra 1 das negras, tá? Então, como aproveitar isso? Olha que sensacional o lance da Lila Zero. Primeiro lance F6, olha que bacana. Esse lance aqui dá um garfo, né? Aqui nas pretas, praticamente força a captura, mas você fala, poxa, mas isso entrega um peão, porque agora essa casa aqui F6 está protegida por 3 peças pelo menos e só tem uma defesa. O bonito dessa história é exatamente isso. A partida seguiu com E por F6 e agora E6. Então, ou seja, as brancas conseguiram converter aquela maioria de 2 contra 1 num peão passado, sacrificando um peão. Olha que legal, hein? Olha que legal. Será que vai ter compensação? Será que vale a pena esse peão passado aí por um peão? Vamos ver como segue a partida. F5 atacando a dama em E2 e agora a torre em E8. Pressão total no peão passado, virou foco da posição. Torre de F em 1 protegendo, bispo em F8, segurando mais uma vez o avanço e também de olho nessa diagonal. A partida seguiu com o rei aqui em F1 e agora A4. Então aqui o Stockfish vai ganhando espaço na ala da dama, torre em D7 e aqui o Stockfish vê uma oportunidade de simplificar um pouco a posição. Aparentemente é um sacrifício, só que não, né? São trocas aqui que vão ocorrer no tabuleiro, com dama por D7, E por D7, torre por E2, torre por E2 e aqui rei em F7. O Stockfish simplificou um pouco para poder levar o rei aí para ajudar. Será que a Lila Zero sacrificou aquele peão e vai ter alguma compensação? Porque esse peão está pouco amparado aqui. Vamos ver. Torre em D2 amparando o peão. Bispo em E7. Cavalo aqui em E2, G4. Bispo em E3. Olha que manobra interessante atacando o cavalo. O cavalo está mal colocado aí no canto. E aí o Stockfish faz então uma manobra interessante que é devolver o peão fazendo o lance F4 para que o cavalo ganhe a casa de F5 e agora o Stockfish começa umas manobras bem bonitas com esse cavalo. Vamos ver. Bispo por F4, agora então recuperando o peão, cavalo em F5, H por G4, ganhando um peão, cavalo aqui em G7, cavalo G3, cavalo em E6, olha que manobra bonita aí do cavalo. Bispo em E3, o bispo estava atacado e agora cavalo em C7, de olho na casa de D5 para tapar aqui a coluna D. Olha que interessante. Torre em H2, aqui a Lila Zero muda o foco, deixa quieto esse peão passado, vem para cima do peão da coluna H, cavalo em D5, torre por H7, cheque, rei em E6 e cavalo em F5, protegendo aqui o bispo. Cavalo por E3, cheque, cavalo por E3, torre em D8 e parece que o Stockfish aqui foi bem sucedido em parar esse peão passado, né? Já existem 2 peças agora atacando aqui o peão. No entanto, isso parece ter custado um pouco caro, porque a Lila Zero, que havia entregado um peão para conseguir esse peão passado, já lucrou com isso, né? Aqui a Lila Zero tem peões a mais já na posição. A partida seguiu com rei em F2, melhorando a posição do rei, torre por D7, torre aqui em H6, cheque, rei E5 e torre por C6. A gente tem um final emocionante, Lila Zero tem 2 peões a mais na posição e agora será que a Lila Zero vai conseguir converter essa superioridade material aí numa vitória? Vamos ver. A3 aqui pelo Stockfish, um lance muito interessante, tentando destruir aqui a união desses peões. B3 mantendo a coesão entre os peões. Torre D2, cheque, olha a importância aqui dessas peças protegendo o peão do C2. Rei em F3, torre em H2 e agora cavalo em F5. O peão aqui está protegido do C2, esse lance vem com o tempo sobre o bispo. Bispo em F6, torre C5, cheque, rei em E6 e aqui, ao invés de capturar o peão, a Lila Zero prefere melhorando a posição aqui com o rei em E4. Temos bispo em B2 e agora cavalo D4, cheque. É possível aqui a troca de peças, o que levaria para um final vantajoso para as brancas. Um final ainda difícil, mas vantajoso para as brancas. Rei em F6 foi jogado e agora G5 cheque. Rei em F7. Notem que o peão aqui
pode ser capturado, mas a Leila Zero ainda prefere melhorar a posição das suas peças primeiro, sem pressa, joga o lance torre C7 cheque, e apenas depois de ter colocado o rei do Stockfish lá na fileira do fundo, agora sim captura o peão com o cavalo por B5. Notem que o cavalo fica pressionando o peão de A3, o bispo está protegendo, torre em E2 cheque, rei em F3, torre em E1 e agora C4, vejam só, peões passados aqui dos dois lados do tabuleiro. Torre em F1 cheque, rei E4, torre E1 cheque, rei D5. O rei vai se aproximando aqui do peão da ala da dama para apoiar aí a subida do peão. Rei em F8, C5, torre D1 cheque. E depois de rei C6, nessa posição, meus amigos, o Stockfish abandona aí a partida. Vitória da Leila Zero, uma vitória incrível. Que partida, hein? Que partida sensacional. E aqui não dá mais, né? São peões passados dos dois lados. O rei muito melhor colocado, né? O rei da Leila Zero muito melhor colocado que o rei aqui do Stockfish. E esse peão aqui vai custar no mínimo uma peça aí para as negras, né? Uma possível continuação aqui seria torre em G1, por exemplo, partindo para cima desse peão. Torre C8, cheque, rei F7, cavalo D6, cheque, rei G6. Tudo bem, esse peão vai cair, mas agora as brancas têm dois peões passados e conectados na ala da dama. Poderia seguir com B4. Torre G2, as pretas querem também capturar um peão e criar perigos com o peão passado. Poderia seguir com B5, bispo C3, abrindo um ataque descoberto. B6, torre por A2, B7, torre B2, B8 simplesmente, promovendo para a dama torre por B8, torre por B8 e A2. As pretas não deixariam quieto não, as pretas também têm seus perigos aí na posição. Torre em A8, A1, promovendo para a dama torre por A1, bispo por A1. E aqui é um final vencedor para as brancas, um final perigoso, não pode se errar aqui porque as pretas podem tentar empatar, né? Se as pretas conseguirem capturar esse peão e sacrificarem o bispo no outro peão, é empate. É um empate teórico, né? Não haveria material suficiente, rei e cavalo contra rei não dão checkmate, tá? Então aqui, para se vencer esse final, teria que se jogar com precisão aqui, rei D7, por exemplo, bispo em D4 e depois de C6, bispo em B6 e aqui tá tudo certo, né? Se as brancas avançarem, o bispo sacrifica e depois captura aí o peão. No entanto, aqui as brancas poderiam, para não passar nenhum sufoco, jogar simplesmente cavalo em C4 e o bispo não consegue mais permanecer nesta diagonal e o peão será das duas uma, ou o bispo vai ter que abandonar essa diagonal e o peão vai ser promovido, ou vai ter que deixar o bispo aí e o bispo vai cair, ou seja, essa posição sim a gente já intui que é uma posição vitoriosa para as brancas, né? Então por isso que depois aqui de rei C6 simplesmente o Stockfish abandonou a partida. E vamos dar uma olhada na tentativa de relatório aqui do chess.com, né? Seria muita ousadia uma engine aqui tentar fazer uma análise entre esses computadores que jogaram por muitas horas, né, cada um no relógio, com mega servidores, né, uma capacidade computacional muito maior do que essa ferramenta que o chess.com disponibiliza aí para as pessoas, que faz um relatório até que rapidamente. Então não dá muito para confiar, mas a gente tira algumas métricas, né, algumas intuições aí da partida, né? Então a gente vê uma precisão monstruosa dos dois. É interessante observar que o computador não sabe aonde o Stockfish perdeu, né? Então aqui, incrivelmente, o jogador dominou a partida inteira, né? A Leila Zero ficou melhor a partida toda e o computador não encontra erros aqui do Stockfish, né? Não sabe explicar por que perdeu, da onde veio, né? Esses problemas todos. Muito interessante, eu gosto de ver essas análises de engine no final só para isso, né? O xadrez ele é muito bonito por conta disso. A gente tem uma engine super poderosa que parece ter todas as respostas e de repente vem uma engine com um poder de computação maior e muda tudo e assim por diante. E assim como essa figura aí na televisão aí atrás parece não ter fim, né? Parece que está sempre dando zoom e nunca chega a lugar nenhum, as imagens vão sempre se repetindo. Tem uma figura matemática, os fractais, né? Parecido aí, o xadrez é muito parecido com os fractais. Para quem gosta de matemática aí, né? Eu acho que é uma comparação interessante. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!